E na data em que se comemora os 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná, músicos e o maestro do corpo artístico ajudam a explicar como uma orquestra é formada. Confira. O conceito de família pode ser definido como um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco, afeição ou convivência, estejam elas sobre o mesmo teto ou não. Em uma orquestra, os vínculos familiares são sonoros, divididos em 3 grandes grupos instrumentais: cordas, sopros e percussão. Tudo sob a batuta do maestro, responsável por guiar e coordenar a execução musical, garantindo que todos toquem em harmonia. O instrumento do regente pode ser as próprias mãos ou a extensão delas, a batuta, que orienta os movimentos dos músicos para uma interpretação coesa das partituras. O maestro tem que induzir, quer dizer, fazer com que eles toquem e que se expressem a sua musicalidade, obedecendo o comando do maestro, que também tem a sua interpretação. Então, o papel principal é esse, é induzir a orquestra, é comandar a orquestra e arrancar deles o que eles têm de melhor. A Orquestra Sinfônica ela é um grupo de músicos que tocam juntos, né? E formado por várias famílias. Nós temos uma família dos instrumentos de cordas, nós temos a família dos instrumentos de sopro, que se dividem em 2, os sopros de madeira e os sopros de metal. E temos a família da percussão, né, que também é uma família muito grande, que dá muito efeito, muito brilho. E temos orquestras modernas também, hoje que também, às vezes, dependendo do compositor e da obra, pode ter saxofones, pode ter uma base de música popular, né, baixo, bateria, a guitarra, o violão. Então isso vai depender bastante da forma escrita, né? Assim como em uma casa, não há um integrante preferido. Mas no palco existem posições de destaque. Cada naipe tem uma disposição, conforme a frequência do som e como ele alcança o público. Mais próximas do maestro, na frente do palco, estão as cordas. Como a orquestra não usa amplificação, não usa microfones, é a própria acústica do teatro que vai levar esse som até a plateia, até o ouvinte. E então você tem que ter essa disposição para se ouvir melhor as cordas, elas já ficam na frente, porque para competir com metais, com percussão, tem um som menor. Os sopros de madeira ocupam a região central, servindo como ponte entre as cordas e os metais. As cordas, elas são a cama da orquestra, né? Então, tem lá 12 violinos, quase sempre os 12 fazem uníssono, a mesma nota. Cellos também, violas também, segundo violinos também, né? Já os sopros, madeiras e metais, são solos, né? Você vê que só tem 3 flautas, ou 2, às vezes uma toca sozinha, o boé, fagote, clarinete também. Então, é muito transparente, são todas partes solistas que fazem aquela costura na cama que as cordas estão tocando, né? Elas fazem a nossa cama para a gente ir lá e deitar em cima, né? Se ouve um clarinete, você sente aquele som meio escurecido. A flauta tem um som brilhante, você pensa mais em luz, né? O trombone é uma coisa grave e potente também, a tuba é mais profunda. Então, isso são os timbres, é aquilo que a imagem que te passa quando você ouve o som do instrumento. As madeiras ficam no centro da orquestra porque elas servem de um elo de ligação entre os metais, que estão muito longe, né, e as cordas que estão lá na frente. Então elas servem de uma ligação com os metais e cordas e também ajudam na afinação, né? Elas servem de base para afinar. Os músicos de cordas estão ouvindo as madeiras e estão se equilibrando ali na afinação. Ao fundo, mas com igual importância, está a família da percussão, responsável pelos sons mais potentes e ritmados. E então o percussionista é o que eu sempre digo, se tem escrito alguma coisa que não seja cordas, madeiras e metais, é o percussionista que vai ter que se virar para fazer. Então, sempre sobra para o percussionista tocar algum instrumento diferente, assim, algum instrumento exótico. Uma das figuras que também ganha destaque no palco é o Spala, o primeiro violinista, que auxilia o maestro e senta à sua esquerda. Ele é quem dá o tom inicial, liderando a afinação da orquestra quando os músicos sobem ao palco. O Spala também participa dos bastidores, definindo questões técnicas, como a direção das arcadas dos primeiros violinos. Também passa essa uniformidade visual, que é
parte do show, né, de quem está na plateia, por isso que a gente vai para o concerto, vê música sendo feita ao vivo, então influencia na experiência das pessoas, de como elas percebem a música, até em coisas, por exemplo, quando a música é muito agitada, normalmente as arcadas são mais agitadas, então você ouve a agitação e vê a agitação. E exatamente no contrário também é verdade, quando a música é muito calma, a gente tenta fazer movimentos muito calmos para criar essa atmosfera e influenciar a forma como as pessoas apreciam a música. Atualmente, a Orquestra Sinfônica do Paraná é formada por 73 músicos, mas esse número pode variar dependendo da obra apresentada. Para comemorar as 4 décadas de trajetória, a orquestra prepara 3 concertos especiais, nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho, com a execução da Sinfonia número 2 de Gustav Mahler, conhecida como Sinfonia da Ressurreição. Uma oportunidade para celebrar em família com música de alta qualidade.